Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Antes de tudo, eu gostaria de rapidamente chamar a atenção para o fato de que esta passagem muitas vezes é envolvida em alguns enganos, às vezes assim por certas desculpas para manipular um pouco as informações que a Sagrada Escritura nos dá. O fato de que muitos identificam nesta passagem, esta unção aqui, que no Evangelho de São João é feita por Maria, irmã de Marta e de Lázaro, com a pessoa de Maria Madalena, que num dos outros evangelhos aparece a mesma história da unção, sem identificá-la com Maria, irmã de Lázaro, mas alguns identificam tudo, especialmente os meios de comunicação. Identificam Maria Madalena, de quem o evangelho diz que Jesus tinha expulsado 7 demônios, com a pecadora pega em flagrante adultério, com aquela que ungiu Jesus aqui, com a outra passagem. Então, apenas diria que são certas identificações indevidas. Os evangelhos, para serem conhecidos, precisam ser lidos. E muitas vezes se faz uma certa caricatura da pessoa de Maria Madalena, que é uma santa, de alguma maneira identificando-a com a figura de uma pecadora, como se fosse uma pessoa que estivesse ao lado de Jesus o tempo todo. E penso que o Evangelho não nos permite fazer essa identificação. A gente pode até fazer suposições, mas sair tirando conclusões, acho que é um pouco precipitado. Mas, em todo caso, a expressão que mais chama atenção nesse Evangelho é a oposição de Judas Iscariotes àquilo que, no trecho que nós ouvimos de hoje, a mulher, Maria, irmã de Lázaro, realizou. Em primeiro lugar, tratar como sendo um desperdício aquilo que ela fez, gastar aquele perfume com Jesus. E um desperdício com uma desculpa de que ele seria melhor utilizado se pudesse ser aplicado aos pobres. Existe, às vezes, uma certa tendência de transformar a religião em mera assistência social. Não que a assistência não faça parte direta da vida religiosa. Diz bem o Papa Bento XVI,
na sua encíclica Deus Caritas Est, que a caridade sempre fará parte da mensagem do Evangelho. Os cristãos não fazem caridade só porque tem gente precisando e ninguém faz nada por eles. Os cristãos devem fazer caridade porque ela é intrínseca ao Evangelho. Então é claro que ela faz parte da vida cristã. Mas nós não podemos transformar a vida religiosa em mera assistência. E é nesse sentido que muitas vezes parece que alguns religiosos desqualificam tudo que tem o aspecto puramente religioso. Talvez até de momentos de oração, olha, porque se perde tanto tempo rezando missa, Pai Nosso, Ave Maria, se deveria usar esse tempo e essa energia aqui para cuidar dos pobres. Isso é uma manipulação da mensagem evangélica. Uma coisa não exclui a outra. Pobres sempre tereis. Sempre haverá ocasião, lugar, oportunidade para a igreja e para os cristãos realizarem a sua missão junto dos pobres. Mas isso não desqualifica e não torna desperdício as orações, as meditações, os retiros. Alguém poderia dizer, vida contemplativa, por exemplo, é uma bobagem, uma perda de tempo. Para que um grupo de frades, de padres ou de irmãs reunidos ali o tempo todo rezando? Rezar não muda nada na situação. Bem, esse é um pensamento que não condiz com o Evangelho. E não condiz com a palavra de Jesus, que nunca desmereceu aquilo que se faz com um único endereço para Deus. Embora ele tenha dito claramente que aquilo que se faz ao irmão, ao próximo, é oferecido diretamente e recebido diretamente por Deus. E chega a ser a razão ou o critério do próprio julgamento do cristão. Mas isso não significa que não haja valor na oração, na contemplação. Judas Iscariotes não estava preocupado com os pobres. Se estivesse preocupado com os pobres, talvez encontrasse sentido naquela mensagem que estava expressa na ação de Maria, irmã de Lázaro. A casa ficou toda perfumada. Se o perfume de Jesus atingisse todos os corações, cada pessoa saberia o que deve fazer em relação aos pobres. Cada pessoa saberia não só atender aos pobres, mas fazer-se pobre, já que foi isso que Jesus fez. Então Jesus enalteceu a atitude de Maria, não porque não concordasse com a ajuda aos pobres, mas porque a ajuda aos pobres, a caridade, não faz com que aquilo que seja endereçado somente a Deus seja desperdício. É possível fazer uma coisa sem esquecer-se de outra. E talvez seja exatamente da fonte de uma intimidade maior com Deus é que nós seremos capazes de encontrarmos a inspiração para fazer aquilo que Deus nos pede em favor dos necessitados e dos pobres. Eu tenho certeza que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, de maneira nenhuma desmerecendo aquilo que é feito, ou aquilo que se pretende fazer pelos pobres, pelo próximo, pelo irmão, mas entender que este argumento utilizado por Judas Iscariotes não pode ser para nós um parâmetro para a nossa vida. Não sigamos o exemplo de quem, estando ao lado de Jesus, foi traidor. Não estou julgando Judas, mas estou dizendo que a atitude de trair, não sejamos nós traidores também. Sejamos fiéis a Jesus. O Papa Bento XVI uma vez disse que para nós, falando para os padres, diz que uma coisa muito importante para os padres é colocarem na cabeça que o tempo que passam na oração não é desperdício. Muitas vezes é a fonte de onde se pode tirar aquilo que se vai levar aos pobres, daquilo que se vai levar às ovelhas. Recordando que Jesus exerceu um belíssimo ministério público, junto aos pobres, junto aos necessitados, mas ele passava noites em oração. Passava noites sozinho com o Pai, para discernir sobre a vontade do Pai, para aumentar a sua intimidade, para poder encontrar forças para enfrentar
aquilo que era a sua missão, que era exatamente morrer pela humanidade, entregar-se, consagrar-se pela salvação do mundo. Encerremos essa nossa oração com a oração que encerra, que conclui a ladainha do preciosíssimo nome de Jesus, do santíssimo nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vo-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.